Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar num livro bíblico que, olha, tem uma força impressionante. O livro de Amós. E já começa de um jeito interessante, né? Algo que o material que a gente está usando, Amós, Justiça Divina e Restauração, destaca bem. É o próprio profeta. Amós não era da elite, sabe? Sacerdote, estudado na corte, nada disso. Ele era um boieiro e cultivador de sicômoros, que são tipo uns figos silvestres, um trabalho bem humilde lá de Tecoa, em Judá, no Reino Sul. E é esse cara, assim, comum, que Deus chama para uma missão, nossa, extraordinária, né? E perigosa, né? No reino vizinho. Exatamente. E a nossa ideia aqui é tentar desvendar essas mensagens principais de Amós, né? Como elas são apresentadas e analisadas nesse texto. Amós, Justiça Divina e Restauração. A gente vai focar na denúncia dele, que é muito forte, contra a injustiça social, sabe? E também na crítica àquela religiosidade superficial, vazia. E, claro, no anúncio do juízo divino, que parece inevitável na fala dele. Mas, e isso é bem interessante, no final tem uma virada, uma promessa de restauração. Isso. É uma jornada e tanto, né? Pelas palavras desse profeta que, bom, o livro é curto, tá entre os menores, mas a mensagem é gigante. Certo. Então vamos começar por aí, por essa figura inesperada. O texto base, Amós, Justiça Divina e Restauração, lembra isso. Ele não tinha aquele pedigree religioso, sabe? É uma formação teológica que a gente talvez esperasse. Era um homem do campo mesmo, e o mais curioso, como você disse, ele era de Judá, do sul, mas é enviado para profetizar em Israel, o reino do norte, que na época, é bom lembrar, vivia um período de aparente prosperidade. Mas, por baixo dos panos, como Amós vai denunciar, tinha uma decadência moral profunda. Que impacto será que essa condição de outsider, de estrangeiro, teve na mensagem dele, ou na recepção dela? Olha, essa condição de ser de fora e de origem humilde é a chave. E o texto que a gente está usando explora isso bem. Primeiro demonstra aquilo que o material enfatiza, a autoridade de Amós para falar não vinha de credenciais humanas, né? Vinha direto de Deus, ponto. Mas vamos pensar no lado prático disso. Por um lado, como você sugeriu, ser um outsider talvez desse a ele mais liberdade para criticar. Ele não estava amarrado com as elites de Israel, entende? Ele via as coisas com um olhar de fora, mais direto, talvez. Faz sentido. Sem rabo preso, como a gente diz. Isso. Mas, por outro lado, isso também deixava ele muito vulnerável. O texto de apoio até sugere a coragem imensa que ele precisou ter. Porque, pensa bem, ele podia ser facilmente ignorado, né? Esse estrangeiro metido, falando mal do nosso reino, um reino que se achava poderoso, autossatisfeito, a mensagem já era dura por si só. A posição dele tornava tudo ainda mais tenso. Com certeza. Totalmente. E a mensagem que ele entrega, nossa, é direta ao ponto mesmo. O texto Amós, Justiça Divina e Restauração, ressalta isso. O coração da pregação dele era essa condenação forte, apaixonada, das injustiças que ele via. Juízes aceitando suborno, comerciantes roubando no peso, ricos explorando os pobres, os necessitados, e o pior, né? O que deixava tudo mais revoltante, talvez, é que essa opressão toda acontecia junto com uma intensa atividade religiosa. Festas, sacrifícios, música para Deus. Exato, uma combinação explosiva mesmo. Opressão e falsa piedade. Terrível. É bem aí que entra aquela passagem famosa, né, de Amós 5:24, que o nosso texto de referência diz que é talvez o resumo mais potente da teologia dele. Antes, corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Uma imagem muito forte, né? Poderosíssima. Não é um fiozinho de água, não. É uma torrente, constante. Ele está dizendo basicamente, Deus não quer saber dos rituais se eles não tiverem raiz numa vida justa. É isso. É exatamente isso. E aí tá um dos pontos mais, digamos, radicais que o texto Amós, Justiça Divina e Restauração explora. A mensagem dele era chocante porque redefinia o que era agradar a Deus.
Naquele contexto, muita gente achava que, bom, cumprir os rituais do templo era o principal, né, o mais importante. O texto argumenta que Amós vira essa lógica de cabeça para baixo. Ele chega a dizer que Deus odeia as festas, rejeita os sacrifícios, não suporta os cânticos. Tá lá em Amós 5, versículos 21 a 23. Se tudo isso vem de gente que está explorando o próximo. Nossa, é pesado. Muito. Não que Amós fosse contra a adoração, entende? Mas ele denunciava essa separação total entre o culto e a vida. A análise que a gente tem aqui sugere que para Amós a verdadeira liturgia, o verdadeiro culto, era nas relações sociais, no mercado, nos tribunais, a justiça com o próximo. Isso é o culto que Deus realmente quer. Essa conexão entre culto e vida é, fundamental. E tem outra característica interessante na estrutura do livro, que o texto Amós, Justiça Divina e Restauração ajuda a gente a entender. É a forma como Amós organiza os oráculos de juízo, as profecias de condenação. Ele não começa atacando Israel direto, né? Primeiro ele fala contra os vizinhos, Damasco pela crueldade na guerra, Gaza por vender povos como escravos, Tiro por quebrar alianças, Edom pela perseguição, Amon pela brutalidade, até Judá, que era o povo dele, recebe uma advertência. Só depois de dar essa volta toda pelas nações é que o foco vai implacável para Israel. Qual a ideia por trás disso? O texto Amós, Justiça Divina e Restauração interpreta essa estrutura como uma jogada brilhante, tanto teológica quanto retórica. Teologicamente, Amós já estabelece logo de cara o Deus de Israel é, na verdade, o Senhor de toda a terra. Ele julga todas as nações, pelos crimes delas contra a humanidade, contra a moralidade básica. Isso meio que universaliza a justiça divina, sabe? Ninguém escapa. Entendi. Não é só um problema interno de Israel. Exato, mas, retoricamente, falando da forma de convencer, essa sequência também meio que desarma quem está ouvindo em Israel. Eles provavelmente ouviam as condenações dos vizinhos e pensavam, é isso mesmo, bem feito para esses pagãos. Sim, concordavam, né? Sim, imagino que sim. Até que enfim alguém falou. Pois é. Aí, quando Amós finalmente vira a mira para Israel, o impacto é muito maior. E a condenação de Israel é a mais longa, a mais detalhada de todas. Por quê? O texto enfatiza a lógica da aliança. Israel recebeu a lei, conheceu a vontade de Deus de um jeito especial, foi libertado do Egito, eles tinham mais luz, digamos assim, e, portanto, maior responsabilidade. Os pecados deles, que eram as mesmas injustiças sociais dos vizinhos, mas agora somadas à ingratidão, à idolatria, eram vistos como ainda mais graves por Deus. Privilégio não trazia impunidade, pelo contrário, trazia um padrão mais elevado de conduta a ser seguido. Esse princípio da responsabilidade que aumenta com o privilégio é muito forte mesmo. E isso leva a gente para outro conceito que Amós vira do avesso, né? Algo que o texto de apoio também detalha bem, a ideia do dia do Senhor. Tinha uma expectativa popular muito forte em Israel sobre isso. O que era exatamente essa expectativa? Como o povo imaginava esse dia? Então, conforme o texto Amós, Justiça Divina e Restauração descreve, o dia do Senhor era esperado como um dia de vindicação nacional. Sabe, o povo imaginava que seria o momento em que Deus ia intervir com tudo na história para esmagar os inimigos de Israel e exaltar o seu povo. Seria um dia de vitória, de luz, de glória, uma celebração nacional. Um acerto de contas cósmico mais a favor deles. Uma visão bem otimista, né? E um pouco autocentrada, talvez. Bastante. Mas aí chega Amós e, joga um balde de água fria nessa expectativa toda. Da volta. Amós pergunta, quase com ironia, ai de vocês que desejam o dia do Senhor. Para que vocês querem esse dia do Senhor? A pergunta já é provocadora e a resposta é brutal. Será de trevas e não de luz. Tá lá em Amós 5,18. Uau, direto. Ele pega a esperança mais querida do povo e transforma numa ameaça terrível.
A lógica é, para um Israel infiel, corrupto, injusto, o encontro com a santidade absoluta de Deus não seria festa, seria julgamento, escuridão, pavor. O texto de apoio argumenta que Amós usa essa expectativa popular como um espelho para forçar Israel a encarar a própria condição espiritual. Ser o povo de Deus não era um cheque em branco, entende? Não garantia nada se a aliança estava sendo quebrada pela injustiça, pela idolatria. Era um chamado assim urgente, desesperado mesmo, ao arrependimento, antes que fosse tarde demais. É uma mensagem incrivelmente dura. Ele não alivia para ninguém. Mas, e aqui a gente chega numa parte fundamental que o texto Amos, Justiça Divina e Restauração, também explora bem. O livro não termina só com condenação e escuridão, né? Depois de pintar esse quadro tão sombrio do juízo, os últimos versículos mudam o tom. Surge uma promessa de esperança. E ela está centrada naquela imagem de Deus levantando a tenda caída de Davi. Como a gente entende essa virada no final? Sim, essa mudança no finalzinho do livro, ali em Amós 9, versículos 11 a 15, é crucial. E o texto que a gente está discutindo analisa isso como parte da mensagem completa, não como uma contradição. Apesar do juízo ser inevitável por causa do pecado que continuava, o propósito final de Deus não era destruir tudo. O juízo seria uma disciplina severa, sim, uma purificação. O texto de apoio interpreta essa promessa de restauração como uma prova da fidelidade de Deus. Mesmo com a infidelidade do povo, Deus se mantém fiel à sua aliança. A tenda caída de Davi é um símbolo forte, né? Representa a dinastia do rei Davi, que estava em ruínas especialmente para o reino do norte, que tinha se separado dessa linhagem. E Deus promete, eu vou restaurar isso. Restaurar a liderança? A nação? Isso. E a visão dessa restauração é descrita com imagens de paz, de prosperidade, quase utópicas, né? O texto Amós, Justiça Divina e Restauração, chama a atenção para a linguagem de abundância na agricultura, ali no versículo 13. O que lavra vai alcançar o que ceifa, e o que pisa as uvas vai alcançar o que lança semente. É uma imagem de fertilidade tão grande que os ciclos da colheita se atropelam. Uma fartura inimaginável para eles, provavelmente. Com certeza. E o povo seria trazido de volta do exílio, reconstruiria as cidades, viveria em segurança na sua terra. Essa promessa final, segundo a análise do nosso texto, reafirma o plano maior de Deus que é redentor. A disciplina serve para corrigir, mas abre caminho para um futuro de bênção, para o cumprimento das promessas lá do início. E essa restauração da tenda de Davi, ela também carrega sementes de esperança messiânica, né? Aponta para um futuro com uma liderança justa, fiel, restabelecida. Mostra que o juízo não é a última palavra de Deus. A graça e a restauração, sim. Que equilíbrio impressionante, né? Entre a dureza do juízo e a firmeza da esperança, uau! Então, tentando fazer uma síntese rápida do que a gente tirou dessa análise do texto Amós, Justiça Divina e Restauração, a gente começou com o perfil inesperado de Amós, o boieiro profeta chamado para confrontar o poder. Vimos como o texto ressalta a mensagem central dele. Justiça prática, retidão nas relações, vale mais que ritual vazio. Isso. Entendemos pela estrutura dos oráculos que o texto analisa que o juízo de Deus é universal, mas a responsabilidade de Israel era maior por causa da aliança. Desconstruímos com a ajuda do texto aquela expectativa popular do Dia do Senhor, mostrando como Amós transforma isso num dia de trevas para os infiéis. Exato. Uma inversão total. E, por fim, exploramos a interpretação do texto sobre a promessa final de restauração da tenda de Davi, que revela a fidelidade de Deus apesar de tudo. E a relevância disso tudo hoje é imensa. É algo que o próprio texto Amós, Justiça Divina e Restauração, certamente quer sublinhar. A paixão de Deus pela justiça social, a intolerância dele com a exploração dos mais fracos, o desprezo por uma religião que só serve de fachada para a hipocrisia. Nossa, essas são mensagens que continuam a nos desafiar muito hoje. Amós, como interpretado aqui, força a gente a perguntar:
A nossa fé se mostra só em palavras, em cerimônias, ou ela transforma de verdade a nossa ética, as nossas relações, o nosso jeito de lidar com as questões de justiça ao nosso redor? O texto nos lembra que, para Deus, essa coerência entre fé e prática não é opcional, é essencial. A denúncia da injustiça disfarçada de piedade é um alerta que, nossa, atravessa os séculos. Exatamente. Amós nos puxa para um exame de consciência que pode ser desconfortável, sim, mas é muito necessário. E isso nos deixa com um pensamento para levar, né? Uma provocação que sai direto dessa análise do material sobre Amós. Considerando essa mensagem tão forte contra a injustiça que se esconde atrás de uma máscara de religiosidade, como é que a gente pode, nas nossas vidas, nas nossas comunidades, desenvolver um discernimento mais aguçado? Como distinguir entre a devoção que realmente honra a Deus e se preocupa com o próximo e as práticas que, talvez sem a gente nem perceber, acabam ignorando ou até ajudando a manter as feridas sociais que estão aí, ao nosso redor? Fica aí a reflexão.